Olá, meu nome é Henrique Luzardi, eu sou diretor de marca da Luz Design e desde 2022 a gente vem propondo conversas muito interessantes sobre diversos assuntos que tangenciam os campos do design e da comunicação, mas também da inovação e da cultura em geral. Essa é a 10ª edição do Lâmpada e agora em um novo formato de videocast, não é isso, sócia? É isso, sócio. Então, eu sou a Paula Visonar, eu sou diretora de inovação da Luz Design. E neste mês a gente está lança o nosso report, nosso novo report, que é sobre bem-estar integral, e a gente aborda informações e dados sobre as 3 dimensões que formam o bem-estar integral, que é saúde física, saúde social e saúde mental. Além disso, a gente também fez um levantamento muito bacana a respeito de diversos perfis comportamentais relacionados a cada uma dessas dimensões e também mapeou uma série de oportunidades antecipando caminhos e alternativas que podem ser exploradas, por exemplo, por marcas, por negócios e também até por novos mercados, para abertura de novos mercados dentro dessas dimensões. E hoje a gente vai, então, conversar um pouco a respeito dos dados que nós levantamos. Então, o Lâmpada Videocast está começando. E para debater sobre algumas informações, dados e também oportunidades que a gente identificou nessa pesquisa, nós convidamos 2 pessoas muito especiais, a Gabriela Casartelli e o Daniel Giaccheri. Então, começando pela Gabi. A Gabriela Casartelli é comunicadora, estudante de nutrição, pós-graduando em medicina e nutrição vegetariana e em Ayurveda. Praticante de Ashtanga Yoga, vegetariana há mais de 20 anos e vegana há 5, integra saberes diversos como saúde, agroecologia, feminismo e comportamento para promover uma visão holística e regenerativa do cuidado. Fundadora da Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana e Vegana da Uniriter, atua na intersecção entre comunicação, nutrição e sustentabilidade, com foco em soluções criativas que inspiram mudanças individuais e coletivas. Muito bem. E sobre o nosso convidado, então, o Daniel Giaccheri, ele é sócio fundador do grupo San Pietro Hospitais e Clínicas e é o novo vice-presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, o Sindiospa. Daniel é administrador, formado em administração de empresas pelo INSPER de São Paulo. Tem mestrado em finanças pela PUC de São Paulo também. Nos últimos anos, fez parte do Conselho de Administração do Sindiospa como conselheiro de serviços e melhores práticas. Também é membro do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Muito bem, Daniel. Sejam muito bem-vindos, Gabi. Gabriela e Daniel. Muito obrigada. Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Realmente um perfil bem diferente da Gabriela. Eu acho que isso vai fomentar uma discussão muito positiva e muito valorosa a todos que aqui estão e a todos que porventura vierem a nos ouvir, né? Então, mais uma vez, meu agradecimento. E esse tema me empolga muito. Não digo que eu sou tão estudioso, mas eu sou um aguçado, um curioso a aprender cada vez mais. Então, obrigado. Me interessa muito essa conversa que a gente vai ter, essa pesquisa que vocês estão olhando, para onde vocês estão olhando, porque, de certa forma, também tem essa intersecção do comportamento e da comunicação, que sempre foi onde eu habitei e estudei e existi, com esse novo lugar que eu tenho feito também pesquisa e aprofundamento. Então, é bem o momento que eu estou de vida também. Então, eu estou muito curiosa para a conversa, para o report, para tudo. Legal. Nós que agradecemos a presença de vocês. Bom, gente, então, para começar, a gente traz alguns dados, justamente, né, para contextualizar e para a gente começar, então, essa nossa conversa, né? Na pesquisa, a gente identificou algumas coisas, assim, alguns dados bem impressionantes, né? É importante dizer, claro, que a nossa pesquisa, ela olha para comportamento de consumo, né? Então, não é uma pesquisa sobre saúde, mas não é sobre a área da saúde, e sim sobre o que as pessoas estão demandando e como é que essas demandas que estão surgindo estão sendo respondidas, vamos dizer assim, pelo mercado, né? E de uma maneira mais ampla, pela grande área de saúde, que é enorme, multifacetada, né? E que atende diferentes tipos de demandas e necessidades. Mas vamos lá, então, quando a gente olha para o mercado global de bem-estar,
olhando assim, né, para justamente quando junta essas 3 dimensões, saúde física, saúde social e saúde mental, a gente vê que tem uma projeção de 9 trilhões de faturamento, né, assim, de movimentação de mercado até 2028. Assim, mundo isso, né, mercado global, que é uma projeção bastante interessante e grande, né? E o Brasil se destaca como o 12º maior mercado global e o primeiro da América Latina. Obviamente, é um país grande, então isso conta, mas tem muito a ver com o comportamento mesmo das pessoas no Brasil, né? E a projeção, então, até 2028 para o Brasil é de algo em torno de 96 bilhões de dólares, né, de movimento, então, nessa área do bem-estar. Lógico, isso demonstra um vasto potencial econômico e também a relevância estratégica do setor, né, de tudo aquilo que movimenta o setor do bem-estar. E, obviamente, né, a gente percebe assim, que enquanto comportamento também, né, comportamento de consumo tem uma relação que está sendo feita atualmente por conta de todas as questões da vida contemporânea, tem uma relação que é feita entre bem-estar e universo do luxo ou mercado do luxo. É como se o bem-estar integral fosse um produto de luxo, né? Mas quando a gente olha para a importância das 3 dimensões, né, o quanto é fundamental manter essas 3 dimensões que formam o bem-estar integral, a saúde física, a saúde social e a saúde mental. Quando a gente olha para isso, a gente entende que não deveria ser desta maneira, porque perpassam questões muito práticas da vida das pessoas também, né? E também tem toda a questão de legislação por trás, o fato da saúde também ser um bem, né, garantido em Constituição. Então, enfim, muitas coisas. Mas vamos lá, então. O que a gente quer saber, assim, a partir de vocês para começar a conversa aqui, né? O que vocês pensam a respeito disso, assim, dessa relação entre bem-estar, universo do luxo, mercado do luxo? Ao mesmo tempo, a importância da gente olhar para as 3 dimensões como algo que deve ser acessível para todas as pessoas, afinal de contas, é saúde, né, que a gente está falando. E o que vocês percebem que está sendo feito? Como que vocês enxergam iniciativas, movimentos de mercado? Como é que vocês veem isso hoje? Quem quiser começar, pode começar. Gabi, Daniel. Eu posso começar. Acho que a gente pode, inclusive, se complementar. Então, fica à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu tenho visto, né, especialmente por estar estudando isso, estar na academia olhando para isso, me debruçando sobre esses temas, num lugar, inclusive... na raiz desses estudos, assim, sim, eu vejo muito esse debate, que é o debate dessa elitização, né, da saúde. E a gente está enxergando isso nos reports e nos meios de comunicação, especialmente quando a gente entra... E aí eu não consigo me desvencilhar da comunicadora que eu sou, né? Claro. Da estudiosa e jornalista e publicitária. De comunicação e de comportamento. Então, a gente enxerga... E isso é um red flag muito grande para os profissionais da saúde que estão vendo, né, as disseminações de informação de saúde sendo distribuídas pelas redes sociais, muito mais do que pelos meios oficiais. Sim. E quem tem mais voz e quem é mais visto e quem é mais ouvido acaba sendo quem tem mais seguidores e não os profissionais da saúde, né? Ou aqueles... enfim, as pessoas para quem a gente tem que olhar e referenciar, claro, né, oficialmente. São, sei lá, né, enfim, tem os reports oficiais de cada classe, né? Dos Sim. médicos, das nutris, enfim, os conselhos e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem esse debate que a gente vê a olhos nus, assim, ao vivo nas redes sociais. Quem tem mais credibilidade é quem se comunica melhor, não necessariamente quem tem a melhor informação. Exatamente. E aí eu acho que isso tudo é um espelho desse momento que a gente está vivendo. E aí quando tu traz o mercado do wellness e esse tamanhão de dinheiro Sim. que a gente também está vendo rodar... ele também, muitas vezes, não vai passar
esse dinheiro, ele é um dinheiro que roda, e a gente sabe que tem esse mercado do... Como é que se chama? Health? Talvez vocês tenham essa palavra na pesquisa. Que é Xuxa, Daqui a pouco volta. me subiu a palavra. Mas é esse lugar da comunicação para a saúde. A saúde está mais no lugar da comunicação e da venda do que, de fato, na prática. Tá. E a gente está vendendo muito mais suplementos e está tendo esse problema, inclusive, eu estava lendo ontem um artigo sobre intoxicação hepática. Sim. E as maiores causas de intoxicação hepática são as pessoas se medicando em casa, e o segundo é a autossuplementação. Sim. Né? Então, a gente tem também um mercado que cresce. Eu acho que muito desse dinheiro, esse mercado que cresce, é esse mercado que é quase descontrolado. Assim, né? Porque não está exatamente regulado, né? Exatamente. Ou pelo menos não tão regulado quanto o mercado da medicação, porque não é entendido como medicação, né? Então, Exatamente. parece que fica um pouco... Tem algumas zonas cinzentas ali, né? Por onde, às vezes, a gente acaba consumindo coisas... Exatamente. Né? E o Brasil, ele tem feito um trabalho, e aí talvez tu saiba melhor do que eu, Daniel, que a gente está fazendo um caminho muito parecido com os Estados Unidos nesse lugar, né? De começar a liberar muita coisa. Sim. E a gente sabe que lá é assim, um monte de suplemento liberado. Sim, vitaminas e suplementação. Tanto que tem gente que vai comprar lá, porque a Anvisa ainda não liberou no Brasil. Ou a Anvisa libera na dosagem mínima para não ter nenhum risco, mas ainda assim liberar para dizer, tá bom, pode usar, mas aí... né, é uma dosagem que não tem nenhum impacto na saúde, nem positivo e nem negativo. Claro. Então, eu acho que esse debate, para mim, tem chegado a mim muito com essas frentes. Entendi. Né? Porque eu não estou num lugar de administração lá na frente de trabalho, lá no atendimento primário na saúde. E, então, esse é um outro lugar que talvez o Daniel vá trazer também com mais uma outra perspectiva. E aí, a grande dúvida, eu acho que o grande debate para mim é até que ponto está chegando para quem mais precisa esse investimento, né? Esse dinheiro que está rodando para quem? Sim. E a preocupação hoje minha como profissional da saúde, futuro profissional da saúde, que é não atender só quem pode, mas, na verdade, tentar atender quem mais precisa. Claro. Sempre tentando equilibrar a balança que é conseguindo pagar minhas contas ainda assim no final do mês. Claro. E o hospital e as clínicas também conseguindo pagar suas contas no final do mês. Então... Sim. São várias frentes que têm aparecido para mim como profissional e como pesquisadora, como curiosa, cruzando essas zonas minhas de interesse, assim. Entendi. E aí eu acho que tem mais coisas, vem mais coisas por aí. Fala, Daniel, tô louca para ouvir tua opinião também sobre isso. Legal. Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco na história para a gente contextualizar né, o que vem acontecendo com a nossa população e em termos de mindset mesmo, em termos de comportamento e também em termos de acesso que nós temos cada vez mais a uma medicina preventiva, né? Então, assim, se a gente voltar para os anos 80, 90, o que a gente tinha? A gente tinha uma mentalidade ainda de medicina só reativa. Se eu fiquei doente, eu vou atrás, né? Questão de academia. Eu só vou fazer academia para ficar forte, para ficar bonito. Né? A mentalidade era essa. Né? E isso veio mudando, e isso mudou. Porque antes era pensado, você pensava como coisas distintas. Né? E não vou nem falar de saúde mental, né? Porque isso não se discutia. Né? Então, era algo que, se você falasse sobre isso, opa... Você tem um problema sério. Você tem algum problema. O problema é sério. Né? Você tem algum problema. Você está falando disso, então você tem algum problema. Então, isso vem mudando, né? E esses cuidados vêm convergindo ao longo dos últimos anos, né? E uma coisa que eu acho incrível, né? Que apesar de eu estar mais inserido no segmento sênior, né? Ou seja, na população 60+, que tem cada vez mais essa preocupação em ter uma longevidade com qualidade de vida, isso acaba refletindo também nas pessoas mais jovens hoje. Sim. Porque elas enxergam, opa, eu também vou querer. E acesso à informação. O que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está propiciando um acesso à informação, que antes também não tinha. Então, a pessoa tem acesso à informação. Então, se eu começar a me cuidar antes, de uma forma integral,
eu vou poder viver mais e melhor, por que eu não vou querer isso? Inclusive, até não querendo te cortar, mas para complementar um dos dados justamente que apareceu, que a gente entendeu como ser importante destacar, é a implicação direta das gerações nessa transformação da maneira como se vê a saúde, né? Então, justamente, as gerações mais jovens, millennials e geração Z, que começaram a olhar para a saúde mental e começaram a falar sobre isso e começaram a trazer muito isso. E, sobretudo agora, a geração Z falando muito sobre saúde social, porque tem a ver com retomar os laços, né, com as pessoas. Assim. Perfeito. Né? E aí nós estávamos conversando antes a respeito a gente estava falando da evolução, da importância, e também estávamos falando sobre o acesso, Isso. né? Associando-se a algo de luxo ainda. Por que ainda é algo de luxo? Porque é novo. Com certeza. Porque ainda está sendo construído. E pelo fato até da informação que você estava falando antes, que tem algumas informações que estão chegando antes em algumas pessoas. Porque também estamos fazendo isso aqui agora, e quem vai ouvir essa conversa também está selecionado, esse público. Perfeito. Não é uma escolha nossa, né? Então, eu concordo contigo nisso, assim, é uma questão de construção dessa educação, né? Exato. É uma questão de a gente continuar a difundir a comunicação, difundir a importância e de procurar também, às vezes, né, com a informação, a gente consegue procurar, às vezes, meios que não sejam tão dispendiosos, né? Claro. Óbvio que esse mercado tem para todo mundo, né? Sim. Você vai conseguir, óbvio que se você tem um valor agregado maior, você consegue um nível de customização muito melhor. Sim. Mas existem coisas básicas e simples que permeiam a todos nós, né? A você escolher uma alimentação mais saudável, a você subir a escada ao invés de subir de elevador, né? Isso tudo já vai ajudando na sua qualidade de vida física. E aí tem a parte mental, que é aquilo. Você não pode fazer, não adianta. Eu falo isso muito dentro da São Pietro. Eu quero que você seja feliz aqui dentro. Se você não for feliz, se você não tiver uma empatia e os mesmos princípios de onde você trabalha, vai ser ruim para todo mundo. Você vai ficar doente e a empresa vai ficar doente. Sim. Né? Então isso também é outra questão que hoje as empresas se atêm, que antigamente não tinha. Você não pensava na saúde mental do seu colaborador nem na física. Hoje as empresas se engajam e buscam indicadores, buscam selos de acreditações, certificações que comprovem essa busca, né? Hoje, né, uma empresa que quer se colocar, ela tem que dar um acesso a Gympass para as pessoas irem numa academia, tem que se preocupar, tem que ter uma psicóloga para fazer acompanhamento mental, né? Você tem que dar condições adequadas, né? Você tem que entender que você tem a sua vida particular que às vezes você vai precisar. Sim. Né? E quando você dá esse tempo, ainda existe no mundo algo que se chama empatia e gratidão. E a pessoa, poxa, que empresa legal, ela pensou em mim, então eu quero ficar aqui, eu quero produzir aqui. Então, isso são tudo facetas novas que a gente está vivendo, né? E nada mais, enfim, natural que empresas de saúde sejam as primeiras a puxar essa locomotiva, serem a locomotiva disso, né? Porque se a gente está cuidando e a pessoa que está cuidando do meu cliente ou do meu paciente não está sendo cuidada, como vai ser o atendimento ali, né? Até porque, né, Gabi, nem sempre a compensação financeira pura e simples, ela resolve todos os problemas. A gente sabe que as pessoas precisam viver bem, precisam pagar suas contas, mas assim... E se realizar é uma pagar suas contas, né, a que custo, né? Em que nível de estresse. Então, existem outras dimensões que as empresas precisam cuidar, ainda mais aquelas que precisam e querem reter talentos, né? Elas precisam pensar nessas dimensões, né? Com certeza. E, Gabriela, desculpa, essa frase é minha. Tá? Eu te furei? Eu sempre digo assim, como que eu vou pedir para alguém cuidar do próximo? Sim. Né? Se ele não está sendo cuidado para isso. Né? Então, é algo elementar, às vezes parece ser tão simples, mas não é, né? Então, e na saúde. E me assusta porque eu sou uma pessoa que está chegando na área da saúde
chegando não, mas como profissional sim. Claro. E eu vejo que os médicos são os primeiros a não se cuidarem, porque foi ensinado também, e tem essa cultura, né, do cuidador, que por exemplo, a gente vê isso, Abnegado, a mulher, a mãe Aham. também faz isso, coloca todo mundo na frente. Então, a gente tem essa cultura de se desgastar em prol da nossa paixão. Aham. Só que aí a gente volta de novo para esse lugar aqui. Né? Então, enquanto cuidador, enquanto profissional da saúde, enquanto mãe, enquanto seja qual for o meu papel, eu preciso estar bem. Aham. O cuidado ele é muito invisibilizado ainda hoje, né? Quanto mais a pessoa se coloca nesse papel de cuidadora, mais parece que ela faz isso por uma outra coisa, né? Porque deveria fazer, ou enfim, né? Entram outros atravessamentos que não o fato de que ela está ali cumprindo aquela função e ela precisa também cuidar de si, né? Senão, E aí pode até parecer egoísmo. claro. Então, a gente tem esse medo, né? E aí todo mundo tem esse medo, tipo, o quanto eu estou olhando demais para mim e menos para o outro, para a gente manter o nível da empatia no lugar certo, da compaixão no lugar certo. Claro. Mas para que eu consiga manter a minha saúde legal, para da minha família estar bem, para do meu paciente estar bem, para das pessoas com quem eu vivo, no ambiente que eu vivo, estarem bem também, né? E isso se reflete no ambiente de trabalho, assim. E puxando esse link, assim, que a gente está falando, né, sobre saúde física e saúde mental, a saúde física ela é tradicionalmente associada ao tratamento de doenças, né? Mas ela vem evoluindo para um pilar de estilo de vida proativo, né, e preventivo. Especialmente a partir do comportamento das novas gerações, né, dos millennials e da geração Z. Então, alguns pontos que a gente destacou, né, e identificou no nosso report foram a busca pela autenticidade, pela sustentabilidade e por experiências personalizadas, impulsionando a demanda por nutrição funcional e produtos alinhados a esses valores. Então, já tinha falado rapidamente, Gabi, então eu queria que tu retomasse. Como é que tu enxerga esse crescimento do mercado de suplementação, justamente, e como é que isso se relaciona ou não com a saúde física, né, a partir da perspectiva da nutrição contemporânea? A suplementação, ela deveria ser a cereja do bolo, né? E como a gente tem esse perfil de consumo já muito forte, consumos com uma sociedade consumista, e a outra coisa que nós queremos encurtar os caminhos, né? Então, a gente também vai tentar acelerar processos, encurtar caminhos, viabilizar através de um remédio, através de uma cirurgia, através de N fórmulas, coisas que poderiam sim ser feitas com uma alimentação melhor a longo prazo, com o exercício que eu vou fazer, vou construir rotina, vou construir, né, vai ser perene, e aí, porque anyway, de qualquer forma, ele vai ter que continuar. Então, se eu fizer um atalho, eu ainda assim vou ter que continuar depois. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um problema no joelho porque eu fui atleta. E o meu médico disse, podemos fazer uma infiltração de ácido hialurônico. Você vai ficar bem melhor, não vai sentir tanta dor. E aí vai aderir melhor à academia. Porque você vai conseguir fazer academia. Você tem que fazer academia. Aí eu falei, tá bom, então eu tenho que fazer academia. Porque senão eu não vou ficar legal com o meu joelho. O caminho era ou faz academia, ou faz o ácido hialurônico e faz academia. Aí eu falei, então, de qualquer forma, eu tenho que fazer academia? E ele disse, sim, para sempre. E não é assim qualquer academia. Tem que fazer e ficar musculosa nas pernas. E eu falei, então, tá bom. Eu não vou fazer o ácido hialurônico. Eu vou esperar mais uns 20 anos. Porque eu sei que quando eu chegar ali nos 60, eu acho que daí vai ser quase inegociável o ácido hialurônico. Mas eu já vou fazer a academia. Então, eu acho que o suplemento, assim como outros caminhos e outras coisas na nossa busca pela saúde, ele é bom e é válido, se for comprovado cientificamente. Mas ele deveria ser a cereja do bolo. O que a gente tem feito e visto acontecer muito hoje é uma inversão. Eu tenho um prato de suplementos de remedinhos que eu tomo de manhã, eu tomo mais um shake de whey e eu não consumo comida. E tem um aspecto da alimentação que a gente tem que observar, que existem coisas que não são explicadas ainda pela ciência, que é por que quando eu boto beta-caroteno numa cápsula, ela funciona de um jeito, e por que quando eu consumo aquele mesmo volume de beta-caroteno em beterraba, cenoura, enfim, ela é melhor, meu corpo entende melhor essa frase, ele decodifica melhor. Esse beta-caroteno
natural do que esse aqui que foi isolado, Uhum. né? Ou natural, mas isolado. Porque aqui ele vai entrar com fibras, com outras vitaminas, com outras características, e o meu corpo, provavelmente por causa de todo o histórico do corpo humano, né? De que Aham. veio se transformando ao longo de toda a nossa existência como Homo sapiens, assimila melhor esse aqui. Então, a alimentação é uma prioridade, deveria ser, e o Guia Alimentar da População Brasileira tem tentado, né? Tem uma campanha muito grande, ele fez 10 anos, a gente tem visto muita gente falar sobre ele é muito importante e ele é um meio extremamente acessível de atingir uma alimentação saudável, acessível para qualquer brasileiro, que é arroz, feijão, salada, laranja, bergamota, fruta dessa região. Então, válido, importante para pessoas que têm problema de absorção, então tem Sim. intestinos desabsortivos, tem uma cirurgia, ou tem mais idade, né? Então, os idosos a gente sabe que tem dificuldade de absorção, ou tem uma alimentação restrita, tem uma alergia, tem, enfim, N coisas que podem ter acontecido para aquela pessoa necessitar ser suplementada. E Claro. aquilo é extremamente importante. Eu tomo suplementação porque eu sou uma mulher vegana. Aham. Sem ser sendo vegana, eu não tenho nenhuma fonte de B12. Aí a B12, que bom, existe isolada e assim eu posso me suplementar. Como é Claro. que a gente e como é que isso reverbera, né, no ambiente hospitalar, Daniel? Tu tem percebido essas questões assim de suplementação errada ou questões relativas à nutrição que chegam para vocês assim nesse ambiente hospitalar? Sim, eu acho que tudo na vida, o que nós falamos aqui é uma questão de orientação, né? Você precisa ter acompanhamento, você precisa ser orientado. Ninguém sabe de tudo, né? O que eu sei sobre nutrição é o que eu acompanho do desenvolvimento do que as nutricionistas desenvolvem, né? Então, uma coisa que a gente nota muito é isso, uma questão cada vez mais customizada, porque as tuas necessidades, como a Gabi colocou, não são as mesmas que a minha, né? E isso acontece muito também na população sênior, né? Que necessita das 5 alimentações diárias balanceadas e ainda assim conseguem, através de suplementos, desde que bem orientados, ganhos de peso e de musculatura num momento que com a alimentação normal elas não estão conseguindo mais. Então, tem uma tecnologia fantástica para ser utilizada, Claro. desde que acompanhada, orientada. E individualizado. E individualizada, muito bem. Então, isso a gente consegue perceber. E voltando para o todo, né, onde a gente tem um cuidado extremo com a alimentação, mas também com essa programação social. Eu estava lembrando de algo que vários estudos já comprovaram, que são as interações sociais, né? E não Sim. só entre pessoas da mesma idade, mas entre gerações. Intergeracionais. E nós fizemos isso, a gente levou no Senior Living da São Pedro, que fica ali no Três Figueiras, estudantes, e foram... Aí você pensa assim, será que os estudantes gostaram? Eles gostaram. Claro. Eles gostaram dessa interação, porque às vezes você chega assim, não vai gostar, né? Um Sim, monte de gente com nova muita com idade. gente mais velha, né? Todos gostaram. Então, Claro. eu acho que foi uma coisa, algo que me marcou assim como algo positivo Claro. na vida, né? Então, você vê que às vezes nós mesmos trabalhando com saúde, às vezes você tem um preconceito que você precisa ser quebrado, você precisa se reinventar e acreditar nas questões que estão sendo colocadas. E é isso a questão da orientação também. Às vezes a gente, não, eu sei, todo mundo toma, eu vou tomar também. Não, gente, não é assim, né? O que funciona para o Daniel não funciona para a Gabi. Então, é diferente, né? Então, a gente tem que procurar orientação e cada vez mais a gente tem acessos, né, a isso, né? Tá aí a tecnologia para nos orientar, né? Sim. Não substitui tudo? Não, né? Óbvio que não. Mas é algo que a gente não pode negar também, né? Claro. O próprio Google lançou agora, está em desenvolvimento, mas isso já foi dito em vários congressos, que ele tem um diagnóstico de uma consulta, às vezes, com um índice de precisão maior do que um próprio médico. O médico é substituível? Não, mas é algo que pode te auxiliar. Né? Então, você tem que saber fazer essa conversa entre a tecnologia e o ser humano, né, que também não é assim substituível, mas você não pode ignorar ao mesmo tempo a tecnologia.
E também, fundamentalmente, não tomar essas tecnologias somente como um atalho, né? Como a Gabi falou, como um caminho mais curto, né? Tipo, eu não vou Perfeito. usar uma injeção para não fazer atividade física, ou vou tomar uma pílula para poder me alimentar mal, né? Na verdade, ela é um suplemento que ela pode ser muito interessante se eu precisar daquilo, né? Mas tem todas as outras coisas, né, que são naturais, orgânicas, que a gente deveria estar fazendo, né, que vem em primeiro lugar, né? Que é o que realmente importa e é comprovado e é necessário, né? Com certeza. Vamos lá, então, até pegando esse gancho das interações, né? Porque essa é uma dimensão super importante e a saúde social tem sido uma dimensão que tem, assim, sido muito comentada, até porque no último SXSW, que é esse super festival de inovação que acontece em Austin, né, nos Estados Unidos, a saúde social foi um dos temas comentados e, enfim, várias pessoas, né, trouxeram suas pesquisas e também assim apresentaram algumas maneiras de procurar promover, né, algumas interações, muitas vezes mediadas por dispositivos, mas fundamentalmente quando a gente olha, né, para a definição assim de saúde social, tem a ver com a qualidade das interações que não são mediadas, né, que a gente consegue estabelecer de uma maneira direta entre as pessoas e também tem toda uma dimensão muito importante que é do pertencimento, como as pessoas se sentem pertencentes a grupos, a comunidades, a própria cidade também, né? Mas a gente entende que tem uma questão que está muito ligada à saúde social, que é a solidão. E aí a OMS, inclusive, né, elegeu a solidão como uma prioridade atualmente de saúde pública global, porque os números eles são assustadores. Assim, segundo a OMS, 1 a cada 6 pessoas no mundo hoje sofre de solidão crônica. Isso é muita gente, né? Muita gente. Isso, claro, atinge diferentes gerações, mas tem algumas coisas, alguns dados que mostram que tem algumas coisas mais localizadas. Então, a gente vai ter problemas maiores entre gerações mais jovens, 13 até 29 anos, assim, né? Vamos dizer que números que são mais poupudos, né? Pessoas 65 mais, por se isolarem, ou por serem isolados, ou por terem, então, algum tipo de doença e, por conta disso, terem um cotidiano que também é um pouco mais complexo e acaba também isolando. E também populações minorizadas, né? Ou, então, minorias, assim, que não são assistidas. É o caso da comunidade LGBTQIA+, e assim por diante. Enfim, né? Então tem toda uma questão de discriminação e tudo mais. No Brasil, 30% dos adolescentes relatam solidão frequente. Isso é um número grande, né? Porque a população de adolescentes no Brasil, ela, se eu não me engano, no último censo, ela está entre 30 e 40 milhões de pessoas. Então, 30% é um número bastante considerável, assim, né? Apesar, assim, dessa reflexão, né, de estar trazendo essa reflexão, e eu quero muito ouvir de vocês dois como é que vocês percebem essa dimensão da saúde social, assim, no convívio entre as pessoas e como é que vocês veem isso acontecendo mesmo, né, no que vocês fazem, no que vocês estudam e pesquisam. Mas acho que vamos começar por ti, Daniel, até pela tua experiência com pessoas mais sêniores, assim. Como é que você vê essa dimensão da solidão? Como é que você percebe as pessoas falando sobre isso hoje? Como é que você enxerga isso de alguma maneira sendo trazido como algo importante e não só como, isso é frescura, né? Porque até a gente estava mesmo falando isso antes, saúde mental, e agora olhando isso para a saúde social, eram coisas que até pouco tempo atrás eram tratadas como, isso é supérfluo, isso é frescura, isso é bobagem. Como é que você percebe isso, essa mudança? Há uma mudança de chave? Sim, sim. Eu vou contextualizar dois lados da pirâmide, então. Tá. Você mencionou das pessoas mais jovens, que inclusive, né, isso infelizmente e tristemente tem uma escalabilidade grande no mundo em termos de suicídio nessa faixa Sim. etária, né? E isso está muito linkado, obviamente, a questões mentais, a questões de solidão. Sim. E eu
tenho lido muito a respeito do que a gente estava conversando também em relação à tecnologia. A tecnologia, ela pode, ao mesmo tempo, te aproximar, por exemplo, de um ente querido que está morando longe, você consegue fazer uma ligação por vídeo, porque Sim. eu lembro que na minha época, quando eu morei fora, eu tinha que esperar os domingos às 11 horas para pegar o telefone Que e era falar. caro, né? Era mais barato nessa hora. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um fator que pode, se não tem um controle, ela pode te isolar, Sim. né? Você fica horas e horas olhando para uma tela, Exato. quando antigamente você estava na rua jogando bola, ou pulando amarelinho, ou né, fazendo outras interações com crianças que estão ali, andando de bicicleta, pega-pega e por aí vai, né? Então, hoje, você não... Também por contextos sociais, mas você vê muito menos isso, e as pessoas estão interagindo menos. Claro. E, naturalmente, você vai ficar mais sozinho, Claro. né? E nós não somos assim. A gente precisa disso aqui, de olho Sim. no olho, né? De ter proximidade. Então, essa questão também das famílias serem muito menores. Sim. Né? Hoje antes tinham 5 filhos, então você tinha, mesmo se você não quisesse, ia ter que brincar ou brigar, né? Alguma interação ia Alguma interação acontecer. você teria, e E hoje com não. isso vem o aprendizado também, né? Porque eu acho que também um pouco imbricado com essa questão da solidão, vem isso de as pessoas não sabem mais se relacionar. Então, Pois é uma coisa retroage na outra, né? Então, quanto menos tu consegue te relacionar, mais sozinho tu fica, quanto mais sozinho tu fica, menos tu te relaciona, assim. Porque quando a gente era criança, a gente tinha que resolver de alguma forma, né? Sim. Às vezes não resolvia da melhor forma, mas... E aprendendo os mecanismos. E hoje em dia, a questão da tecnologia, em especial, quase que é muitas vezes um escape para a gente não enfrentar o mundo real, né? Para a gente não enfrentar relações reais, né? E indo lá para outra ponta, a questão das famílias e também a questão da inversão da pirâmide etária, que as famílias antes, né, tinham muitos filhos e os pais sempre tinham ainda algum familiar por perto para cuidar. Hoje não, as famílias são pequenas, o mundo cresceu, porque hoje você viaja, você trabalha, né, em localidades diferentes. Então, tem muitos idosos que acabam realmente ficando sozinhos, né? Aquela estrutura familiar gigante não existe mais. São estruturas pequenas, enxutas. Quem está aqui também tem que trabalhar muito, não é? Que lá, nos anos 60, poucas mulheres trabalhavam. Hoje, isso não tem mais, né? Estou aqui nessa sala, tem mais mulheres trabalhando do que homens, entendeu? Vocês são minoria aqui. Na parte de saúde nem se fala, entendeu? Sim. Então não tem mais essa parte assim de estar a família perto. É por isso que a gente, né, aconselha muito a não deixar o idoso sozinho em casa, vendo televisão. Ele precisa dessa interação, ele precisa de outras pessoas. Se a gente não consegue estar lá presencialmente, vamos tentar proporcionar isso a eles, né? Claro. Porque senão você vai por esse caminho, você vai cada vez ficando mais debilitado, mais sozinho e mais triste, né? Então, são duas realidades parecidas, só que com idades bem diferentes, né? Uma no comecinho, quando a gente ainda não tem muita experiência, e depois quando a gente já está bem mais experiente, e ainda assim é algo que pode nos pegar, né? Não, e até você comentou antes da experiência que vocês fizeram, né, de colocar pessoas mais jovens, estudantes, com pessoas mais velhas, e como foi legal isso para ambos, né, tanto para o pessoal mais jovem como para o pessoal mais velho. Esse experimento ele tem sido feito, sobretudo em países que estão envelhecendo muito, assim, né? Então, a Europa atualmente passa por esse problema, a maioria dos países tem, né, já assim uma população mais velha muito maior do que uma população mais jovem. Isso já, né, assim, já demonstrando alguns problemas econômicos futuros que, em muitos casos, até o recebimento assim, a abertura para a imigração, né, era uma das maneiras também de tentar resolver esse problema. Mas, efetivamente, tem também essa questão de uma população que envelhece e por envelhecer não tem recebido o cuidado, né, por conta de todas essas questões, famílias menores, né, muitas vezes os parentes também
indo trabalhar em outros lugares, porque é isso, não tem emprego naquele país, então vai para outro país, fica é mais próximo às vezes, né? Então é mais fácil migrar para conseguir outras condições de vida. Então, claro, a gente tem várias questões que são ligadas assim ao sistema de uma maneira mais ampla, né? A questão econômica e por aí afora. E tudo que a gente está testando agora é a Aham. primeira vez que a gente está testando. Então, Exato. como que a gente resolve isso? Porque também tem isso. O input de colocar esses grupos juntos, provavelmente é isso. Uma vez que a gente faz a coisa acontecer, fica legal, natural, divertido, né? E aí acontece um movimento pensar, ai, puxa, poderia fazer mais vezes isso. Exato. Então, a gente precisa testar, e isso é desde o sistema público, que é como que o sistema, tanto na Europa quanto no Brasil, como que a gente está olhando para esses problemas, porque todas as coisas que estão sendo pensadas para esses grandes grupos pela primeira vez. E uma coisa também que a gente identificou vai super ao encontro disso que você está falando, mas uma coisa que a gente identificou é a importância de projetar cidades para promover os encontros. Né? Exato. Então, as cidades que são... que não tem um índice de caminhabilidade, por exemplo, né? Bom, assim, são cidades que afastam as pessoas porque elas precisam utilizar carro, né? Ou algum sistema de transporte para poder ir até os lugares e com isso elas não têm esse encontro, né? Então, a importância também do projeto das cidades para promoção dos encontros entre as pessoas, inclusive entre gerações também. E a gente viu isso na prática acontecendo aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Orla do Guaíba, né? No momento que se propôs aquilo para a cidade abraçou e passou a ocupar um espaço e promover encontros nesse espaço que antes não aconteciam. Né? Exatamente. Simplesmente se proporcionou isso. Porque daí nasce demanda. Aí a gente faz mais grupos de corrida, mais grupos de patinação, mais grupos de... o pessoal usa as quadras, né? A gente tinha só um tipo de quadras lá. Então, acho que essa coisa da construção de espaço é que nem a demanda da ciclovia. Isso. Quanto mais ciclovia, mais ciclista corajoso na rua, sabendo que tem um lugar reservado para ele, sem medo do trânsito. Quanto mais quadras, pistas, etc. Pista de skate, pista do que for, mais gente usando. E aí, mais a possibilidade da construção dos grupos e das experiências em conjunto. E aí que eu acho que a gente vê, por exemplo, Porto Alegre, e eu acho que todo o Brasil, não sei se é todo mundo, acho que até desse boom dos grupos de corrida. Sim, isso é um fenômeno mundial. Mundial, né? E aí... Super avaliado também, assim, a gente trouxe muita coisa sobre isso no report, porque tem toda essa questão da comunidade, do pertencimento. E já que não tenho irmãos, já que não tenho uma grande família, já que eu não tenho outras coisas, que eu não tenho segurança, às vezes, na rua, que eu gostaria de ter para fazer isso sozinha, eu passo, então, a fazer parte do grupo. De um oficial lá que sabe meu nome, sabem que eu tô, que se eu não chegar no final da corrida aconteceu alguma coisa comigo, um ajuda o outro. Tem um grupo muito legal aqui em Porto Alegre que se chama Corre Preto. Sim. Que é um grupo de corrida fundado por pessoas negras para pessoas negras, porque também tinha esse lugar mas é todo mundo branco aqui, então eu não me identifico. Claro. E tem em São Paulo o Veg Run. Sim. Que é o dos veganos. Que é famoso, inclusive. Que é enorme. Bem famoso. Que tem o piquenique dos veganos. Então, assim, a gente fazer parte... Porque esses dias eu vi um podcast, não lembro o que era, que tava falando assim, a gente acha que deixou de ser adolescente, mas a gente ainda é adolescente. A gente precisa encontrar... as nossas identificações e a gente continua se relacionando, novas ou velhas, as mesmas desde sempre, ou se a gente está mudando elas, não me importa. Claro. Mas a gente vai se reunindo com grupos e vai vivendo aquela coisa do grupo. E isso, claro, para nós é mais fácil. Porque a gente teve isso na nossa fundação, né? Isso está lá no nosso sistema desde sempre. Mas eu acho que promover, e por isso que eu te falo do input, como que a gente coloca isso desde cedo no jovem que tá sozinho lá no TikTok, no sei lá qual aplicativo. Como que a gente promove isso? E aí eu acho que sim, cabe tanto aos comunicadores quanto aos profissionais da saúde, tanto a escola, os educadores, olhar para isso, né? Porque aí tem muita oportunidade. Perfeito. Me desculpa, eu tenho que tangenciar em algo que eu gosto muito, que são os estudos de Blue Zones, né? Que a gente tem até um exemplo gaúcho aqui, que é Veranópolis também, que tem
um caso parecido. E é a questão, a gente acabou de falar aqui tudo, a gente falou de andar, de caminhar, Isso. a gente falou, né, dessa parte que é a parte do exercício, né? A gente falou da parte de alimentação, que também são, e das interações. Porque não tem nada pior hoje que você sai e vai num restaurante, então as 4 pessoas da família assim, ó. Isso é Né? muito Será comum. que eles estão falando no mesmo Entre grupo de eles. WhatsApp ali? Complicado. Eu já vi num date, assim, Não, tipo, jantar romântico, eu ia homem e dizer. mulher, vela no meio da mesa e os Dois dois celulares. assim, ó. Eu olhei, olhei pro meu marido. E aí isso passa para as crianças, entendeu? Isso passa para o mais jovem. Então, Claro. é o teu exemplo, é como você lida. Então, nessas Blue Zones também era isso, eram almoços de família que as pessoas estão ali interagindo, estão conversando, né? Então, Claro. e não é aquilo ali, né? Então, isso vai se perpetuando de uma forma positiva ou negativa, né? São os exemplos, né? Como a gente se porta, todo mundo observa, né? Então, você pode passar coisas boas, como também coisas não tão boas. E isso é algo muito interessante, que daí vai permeando também com o que você gosta, os hábitos daquela pessoa que você estava falando, vegano e tal. Lá na Itália, você vê a Blue Zone lá, né, no sul, na Sicília, Elas vinho se e juntam pão. pra fazer massas, velho. Isso. Estão todas abrindo aqui, ó, Mas fazendo daí as massas. elas vão subir Vão subir. morro, Uma ir lá colina. comprar uma coisa e voltar a Isso. pé. No meio do caminho vai conversar com mais Vai duas conversar pessoas. com mais 2 pessoas, exatamente. E isso, é curioso, a verdade. gente deu a volta e parar aqui no que está no Guia Alimentar da População Brasileira. Que é a comensalidade, que é o que tu falaste agora, Daniel, que é com quem que eu como que eu como que é a saúde, como que se distribui essa conversa, Claro. as pessoas, com quem que eu tô, se tem TV ligada, se não tem TV ligada, se tem celular na mão, se não tem celular na mão. E isso é Ministério da Saúde dizendo, coma com quem você ama, com a TV desligada, conversando. Com as Mesmo que não pessoas. seja tão adequado comer conversando. Mas eles estão dizendo assim, come conversando, que é melhor comer olhando do que olhando tela. Porque eu, às vezes, vou num buffet e tem umas pessoas que botam assim o copo aqui, o celular aqui e come assim, ó. Total. Pessoas que estão sozinhas no buffet, né? Sim. Claro. Sim. Então, é isso, tá? Eu não tenho a relação, eu estou só. Então, quando eu estou só, eu não consigo, eu não tolero a solidão. Claro. A minha autopresença é intolerável. Claro. E aí eu preciso de um celular na minha mão. Aham. Que, inclusive, eu atribuo ao celular a diminuição do uso de cigarro. Porque Sim. antigamente a gente acendia um cigarrinho na parada de ônibus pra esperar o ônibus. Hoje em dia a gente tem o celular e ele não é proibido em nenhum ambiente. Totalmente. A saúde física agradece, né? Em compensação, Mais ou a menos. saúde mental não tanto. Isso. E fazendo esse link de novo com saúde mental, já nos aproximando para o final, né, dessa conversa, 2 achados importantes que a gente identificou no nosso repórter. O primeiro, o impacto significativo da saúde mental no trabalho. Eu queria muito te ouvir, Daniel, diz respeito, né, aos recordes de afastamentos por transtornos mentais, especialmente entre mulheres, devido a fatores como dupla jornada, sobrecarga e muitas vezes assédio. E também uma questão que apareceu com muita forte, a questão da ansiedade climática, né? Que ela está emergindo como um novo determinante, com mais de 60% da população brasileira experimentando essa angústia, um aumento significativo nos atendimentos psicológicos, em áreas afetadas por eventos extremos, e obviamente nós somos um grande exemplo, né? Esse dado sugere que a saúde mental está intrinsecamente ligada às crises socioambientais e à necessidade de abordagens sistêmicas. Então, tendo em vista essas informações, assim, o que vocês pensam, né, sobre, no caso da saúde mental e trabalho, como é que está se dando essa relação atualmente? E vocês têm percebido também essa questão da ansiedade climática? Não sei quem quer começar? Sim. Não, isso é uma... Semana passada eu estive com a secretária estadual e o secretário municipal de saúde de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. E ambos perpetuam de uma preocupação imensa em relação à saúde mental. Tá? Você pega o Rio Grande do Sul, e especificamente Porto Alegre, é o maior centro de saúde do Brasil depois de São Paulo. Aqui a gente tem hospitais maravilhosos, a gente tem tanto hospitais públicos, né? Você pega o Clínicas, Conceição, você pega o Moinhos de Vento, Mãe de Deus, existe uma estrutura, mas são todas estruturas focadas no quê? Na saúde física.
Exato. Né? Por quê? Porque isso, a saúde mental... E a gente está precisando muito de saúde mental, só que não tem equipamento para isso ainda. O Estado e o município... Eu não tenho nem de quem contratar, porque não existe. Sim, não tem gente. Não tem isso ainda. Então, assim, o que a gente... É algo que a gente tem que construir, mas a gente não pode demorar para construir, porque é uma necessidade eminente da população. O que a gente pode fazer é trabalhar preventivamente, né? Porque quando você chega num estágio mais avançado, que você precisa de um tratamento mais assíduo, né? Então, o que a gente tem que fazer é os mecanismos para que isso não chegue, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar dentro das empresas, né? A gente tem que trabalhar desde a parte de condições de trabalho, que às vezes parece assim, condições de trabalho. Sim, você pega, por exemplo, eu vou focar na parte da saúde, tá? Que é o meu nicho. Você pega hospitais aqui no centro, né? Tudo bem, são hospitais super equipados. Tem hospitais no interior que você não tem condições de oferecer, às vezes, até um equipamento simples, como uma roupa adequada, um EPI, não tem, básico. E isso te deixa nervoso, né? Isso, por exemplo, isso te expõe. Sim, com certeza. Por exemplo, o que acontece muito num centro cirúrgico, né? De um técnico de enfermagem, uma enfermeira, se tem uma contaminação. Qual que é o protocolo para isso, né? Quais os testes? Tem instituições que ele não tem. E aí, como é que você fica? Meu Deus, será que eu me contaminei? Será que eu peguei alguma doença? A dúvida, né? E quando isso acontece, você tem que ter um acompanhamento psicológico. Né? Então, isso são ações pontuais que vão... Parecem pequenas, parecem pequenas que vão levando ao todo. Né? Mas será que eu tenho um transporte adequado para chegar? Sim. Então, é a jornada inteira que você tem que pensar. É tanto a jornada do paciente que você tem que pensar, né? Do cliente, que é desde a hora que ele entra em contato com você até o desfecho final. E é a mesma coisa para quem está trabalhando, né? Você tem que dar condições, oportunidades. Poxa, a gente fez agora apesar da gente ter uma máquina de laser que chama refrativa para você fazer a cirurgia dos óculos, né? A gente faz campanha tanto interna para os colaboradores, para que assim, faz a sua acuidade visual e se você precisar, a gente vai dar o óculos para você, a gente deu óculos. E a gente fez isso linkando para todo mundo que saiu da enchente. Ah, legal. Né? Então, assim, todo mundo que estava nos abrigos, que perdeu o óculos, a gente fez uma ação para que essas pessoas ganhassem um óculos. Então, legal. é assim, é uma mobilização social que se cada um faz um pedaço, uma parte, a parte que lhe condiz, que você tem, voltando também fazendo com que você tem expertise, né, você consegue fazer uma melhora na vida das pessoas, sejam eles da população que sofreu com a enchente, seja dos colaboradores que trabalham dentro da instituição, né? Você identificando também todo o contexto social, familiar dessa família, né? Se ele precisa de algum acesso à saúde da família, né? Em relação, se o seu filho está bem, você não vai ficar bem. Claro. Né? Então, você tem que entender esse momento. Né? Você tem que dar acesso a treinamento, a estudos. Né? Você tem que dar um espaço para isso. Você tem plataformas hoje de streaming. A gente tem uma parceria com o Unicinos, que a gente faz cursos de liderança. Então, assim, você tem que dar... Não adianta eu só cobrar de você se eu não te der ferramentas para você se desenvolver. Claro. Né? Então, você precisa se desenvolver intelectualmente, emocionalmente e estar bem preparado fisicamente, né? Para você atingir o que eu digo que é o pacote mais precioso da vida, que é a nossa felicidade, né? E a gente eu ainda considero apesar da longevidade, eu ainda considero o nosso tempo curto, então a gente tem que viver ele da melhor forma possível, muito feliz. Bacana. Eu acho que a gente, já que tu falou bastante eu acho que da questão do trabalho, né, que foi uma da parte da pergunta do trabalho, e falou também da ansiedade climática e até do impacto que isso teve dentro dos colaboradores, né? E também de pacientes, assim. E eu vejo demais, assim, eu acho que tá muito perto de mim, da minha geração, das pessoas que eu me relaciono e dos ambientes que eu convivo, essa pauta, né? Sim. Essa pauta da ansiedade climática. E especialmente porque a gente se sente
totalmente incapazes de fazer qualquer mudança, qualquer diferença. Porque é muito grande, Porque né? é muito grande. E esquecendo que 8 bilhões de pessoas fazendo uma pequena mudança é muita coisa. Sim. Porque daí é muito fácil eu sair e dizer, eu não consigo fazer nada. E eu já estou impactado e sofrendo com todas as outras coisas da minha vida. Porque o meu idoso tá mal, tem Alzheimer. Porque a minha comida na minha mesa não tá chegando, ou é um ultraprocessado. Porque eu ganho mal no trabalho, né? Então, e ainda eu tenho que me preocupar com o aquecimento global. E aí, isso me leva para um outro ponto que a gente estava conversando sobre isso, sobre o wellness, que é esse dilema do wellness ser too much e ser, às vezes, uma forçação de barra consumista e um estilo de vida que não é sobre bem-estar e sim sobre consumo. Sim. E a gente tentar enxergar e também ensinar que o melhor luxo, na verdade, é eu estar bem, não comprando coisas, mas eu estar bem de verdade, mentalmente, fisicamente. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa virada da mesma forma que a ostentação e o Nike Shox e tantas coisas viraram moda. Porque a moda puxa o carro. Sim. Né? O comportamento puxa o carro. Então, se isso vai virar moda ou não, cabe a quem lança tendências. Cabe a quem puxa o carro. Então, a gente está vendo que quem está puxando o carro são essas pessoas que não estão olhando para a sustentabilidade. Que não estão olhando para as questões ambientais. Que estão olhando ainda por uma... Aí são... tem um copo desses gigantes, assim, de cada cor, né? Então, você não está buscando hidratação. Você está buscando um copo que combina com cada um dos looks que você tem. Claro. Então, eu acho que a gente tem que promover esse coolness da comida natural, da comida de verdade. Esse coolness da meditação. E só complementando, Gabi, eu acho que tem toda essa parte dos formadores de tendências, que a gente sabe que hoje em dia são fundamentais, mas a gente tem o outro lado dos formadores, que são as organizações governamentais, né? Que também tem que puxar isso. Muito! Que tem condições que podem influir em termos de legislação, que podem influir em termos políticos, que podem influir em termos de comunicação, para que essas mudanças sejam feitas, né? E que tem menos carvão na locomotiva, né? E puxa menos. Ele parece estar sempre atrás, assim. Todo mundo está indo lá na frente. Então, eu acho que a gente também tem que incentivar, pedir, lutar para que também sejam puxadores, né, dessa força. Porque aí, senão, a gente vai sempre estar mitigando. Sim. E aí, o meu lugar na crise ambiental é fazer tudo que pode, tudo que eu posso está ao meu alcance. Né? E, às vezes, a gente nem sabe quais são as opções que estão ao nosso alcance. E ainda assim, saber que talvez eu sozinha não vou resolver tudo. E por isso eu medito. Por isso eu faço yoga. Por isso eu me reúno com a minha família com o celular desligado. Porque para eu viver um melhor... Embora seja... Eu quero viver 120, tá? E eu acho pouco. Eu acho muito pouco. Eu fumei, né, gente? Eu fui fumante. Então, ali eu já perdi uns. Mas eu quero... Porque pra que eu quero viver tudo isso se quando eu sento com as pessoas que eu amo, eu tô com a mão no celular? Que graça tem, né? Sabe? Então, pra que eu quero viver? Pra comprar mais copos de metal? Ou para que Mais viver looks. tudo isso com uma doença crônica, né? Por causa da uma alimentação forma que eu precária. tive, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a questão socioambiental com a presença, pisando nesse problema, sentando nesse problema e assumindo ele como nosso. Sim. E estando presentes nesse problema, enxergando assim, tá, o que está ao meu alcance hoje? Porque daí, quando eu resolvo essa primeira fatia, eu passo para a próxima. Claro. E aí, eu chego uma hora lá no ambiente de trabalho, no meu colega. No meu chefe, né? Como a minha empresa atua na parte de sustentabilidade, de descarte, de políticas, E aí eu saí da minha casa, que eu tava aqui, meu companheiro, 3 gatos. E aí eu tô lá no Daniel, lá no governo do estado, lá, né? Ampliou. Porque eu tô, cada vez que eu passo de uma fase, eu me reúno com mais pessoas. Claro. E isso, inclusive, é uma ótima ferramenta social. Porque ir recolher lixo na orla do gasômetro é uma coisa que grupos se reúnem e fazem. É verdade. E não tem nada que une mais do que o perrengue. Isso é Então, verdade. quando a gente tá lutando por algo, por isso que o VEG Run e o VEG... Sim, é famoso. Porque a gente tem uma causa em comum. Exato.
Então, ao invés da gente só se reunir para correr, a gente se reúne com pessoas pretas, como nós, para correr. O Corre Preto faz. Eu somo ao meu movimento coletivo uma causa coletiva. Claro. Porque todo mundo tem uma causa que se importa, mesmo sem saber. Às vezes é uma mulher que tá lá e nem sabe de feminismo, não sabe de dupla jornada, nem sabe de nada disso. Mas ela pensa, eu queria trabalhar um pouco menos. Ou talvez, assim, ao invés de reclamar virtualmente, a gente se reúne fisicamente para resolver os problemas, né? Como eu posso apoiar outras mulheres que têm dupla jornada, que sofrem tanto. Só que eu fico sozinha sofrendo. Claro. E quando eu me reúno, não é que eu me vou reunir para sofrer, mas eu me reúno para apoiar. Claro. E aí eu acho que eu expando a minha atuação. Claro. E isso é movimento. Né? Isso é uma pequena forma de gerar movimento e cura. Claro. Mesmo que ela seja gradativa. A Gabriela não come carne, ela vai salvar o mundo. Não, mas mais pessoas podem se juntar a mim conforme a gente vai conversando e entendendo o tipo de impacto ambiental e físico que o consumo da carne, como a gente consome hoje, tem no planeta e no corpo da gente. Então, é um exemplo, né? Claro. Mas são vários, assim como esses tantos que eu trouxe, assim. Para que a gente possa viver os nossos 120 anos benzão. É o que desejamos. Eu queria ter 120 anos para conversar com vocês muito mais vezes, assim, porque o papo foi muito rápido e foi muito bom, né? Exato, mas a gente está chegando no final, gente, porque já está batendo nossa hora. Mas se vocês quiserem dar um recadinho final, comentar alguma coisa, enfim. Nossa, só rapidamente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema fantástico, né, que é o bem-estar, que é viver bem, e você enxergar todas as facetas que nele se permeiam, que existem, né, que é a parte social, a parte física, a parte mental. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, vai fazer bem para todos, né? Que mais a gente consegue enxergar como que a gente faz a conexão entre esses bem-estares e fazer com que a gente seja mais feliz com saúde, né? Que eu acho que esse é o objetivo de todos. É isso, eu acho que eu somo a tua fala lembrando que nós não temos essas partes separadas. Sim. Que é tudo junto, dentro de um corpo só. Sim. Então, a gente se separou, aconteceu que a gente se separou, né? E a gente tem que voltar e lembrar que tá todo mundo junto e que não é só individual. Nós somos seres relacionais, não só entre nós, mas com todos os outros seres. E isso vai nos lembrar dessa conexão maior com a questão ambiental, com a questão, né, do todo coletivo macro, assim. E essa interseccionalidade que a gente não pode negar e que ela tem que virar a maior tendência de moda do próximo século. É o bem-estar planetário, né? Isso já vem sendo... enfim, assim, já tem muita gente puxando isso, né? Mas até isso se transformar, de fato, numa tendência, aí a gente vai ter que puxar muitas coisas. Mas é sobre isso, é sobre o bem-estar do planeta também. E o quanto que a gente pode contribuir. É isso. Dito isso... Vamos juntos. Gabi, Daniel, muito obrigado pela presença, pelo papo. Estava muito bom, foi muito bom ouvir, trocar experiências com vocês. E agradecemos você também, que esteve até aqui nos acompanhando. Isso. E esse foi o Lâmpada. Então, até a próxima edição.